Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Almino Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que faz algumas transmissões também de jogos das equipes daqui do Rio de Janeiro. E nesta terça-feira teve a abertura da segunda rodada do Campeonato Carioca. E o Botafogo, mais uma vez atuando com uma equipe alternativa, desta vez venceu. Foi a primeira vitória do Glorioso nesta temporada de 2025. Derrotou a Portuguesa pelo placar de 2-0, jogo que aconteceu lá no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, vou falar um pouquinho do que aconteceu no jogo. Já convido você a deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar os vídeos e os conteúdos que faço por aqui, essa divulgação é importante. Os likes também ajudam demais, tá certo? Então, vamos lá para mais um vídeo. E para falar um pouco desse jogo, que talvez foi o jogo com a maior reunião de Cauãs, Cauês e Caíques na história do futebol mundial, né? Porque, assim, pegando os jogadores titulares e reservas das duas equipes, foram ao todo 3 Cauãs, 2 Cauês e 3 Caíques. Pois é. E nisso eu contabilizei também o zagueiro Tomás Caíque da Portuguesa. É nome composto e tal, mas contabilizei também. Então, talvez foi o jogo com essa maior reunião, a maior quantidade de Cauãs, Cauês e Caíques da história do futebol mundial. E os gols do Botafogo foram marcados pelo volante Cauê e pelo atacante Caíque. Então, Botafogo que conquistou a sua primeira vitória no estadual. Aliás, foi o primeiro grande a vencer nesta edição do Campeonato Carioca. Lembrando que na primeira rodada, os 4 grandes clubes do Rio não venceram. Algo que não acontecia desde 1974. Em 1974, os 4 grandes clubes do Rio, naquela ocasião, não venceram nos seus primeiros compromissos no Campeonato Carioca. Em 74, o Botafogo empatou com Bom Sucesso, o Fluminense empatou com o Campo Grande, o Flamengo empatou com o Bangu e o Vasco perdeu para o América. E aí, nesse ano de 2024, o Botafogo perdeu para o Maricá, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, o Flamengo perdeu para o Boa Vista e o Fluminense empatou com o Sampaio Corrêa. Então, era algo que não acontecia, né? Na primeira rodada, os clubes grandes não vencerem. E nesta terça, o Botafogo foi o primeiro grande a conquistar o título. O título não, né? A conquistar uma vitória, né? Melhor dizendo. E aí, no caso, né, o Botafogo hoje atuando mais uma vez com uma equipe bem alternativa, até porque os principais jogadores do Botafogo se reapresentaram só nesta terça-feira. Então, pouco mais de um mês depois do último jogo do Botafogo na temporada de 2024, que foi na eliminação nas quartas de final da Copa Intercontinental para o Pachuca do México. Então, só para o final do mês mesmo é que o Botafogo vai atuar com a sua equipe principal, claro, antes da Supercopa do Brasil, que será no dia 2 de fevereiro, contra a equipe do Flamengo, o jogo que vai acontecer lá em Belém, capital do Pará. Pois bem, falando um pouco do que aconteceu nesse jogo, né? Até para falar também, no caso do Botafogo, o técnico Carlos Leiria, que é quem está comandando essa equipe alternativa, acabou promovendo 2 modificações, né? A primeira, que foi a saída do lateral direito Cauê Leonardo para a entrada do atacante Yarlen. Então, com isso, o Newton, que no primeiro jogo foi volante, atuou na lateral direita. Que talvez foi uma modificação para dar uma liberdade maior ao Yarlen, jogando ali pela ponta direita. E a outra mexida, que foi na lateral esquerda, o Rafael Liberato
foi titular no lugar do Lúcio. Então foram as modificações que o técnico Carlos Leiria fez para o jogo desta terça. Já na Portuguesa, o técnico Evaristo Pisa, ele repetiu a formação do primeiro jogo. Lembrando que a Portuguesa estreou com vitória por 1-0 em cima do Bangu, jogo que aconteceu lá no estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste do Rio. E nesta terça pode ter acontecido o último jogo do técnico Evaristo Pisa à frente da Portuguesa. Isso porque ele acabou recebendo uma oferta do Retrô, equipe lá de Pernambuco, e o próprio Evaristo Pisa, inclusive, confirmou que está negociando, né, que essas negociações estão acontecendo mesmo, e ele pode deixar a Portuguesa e partir para Pernambuco para comandar o Retrô. Lembrando que o Retrô ele subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história, a equipe pernambucana vai jogar na terceira divisão do futebol brasileiro. Então, hoje pode ter acontecido o último jogo de Evaristo Pisa à frente da Portuguesa. O Evaristo que foi contratado para ser o técnico da Portuguesa para esta temporada de 2025, mas ele pode deixar a Lusa da Ilha do Governador. Agora, falando um pouquinho do que aconteceu mesmo na partida, o Botafogo começou muito bem o jogo. Começou com uma postura assim completamente diferente do que foi no duelo contra o Maricá, né? O Botafogo jogou muito mal contra o Maricá, né? O Botafogo que perdeu para o Maricá por 2-1 no estádio Newton Santos no último sábado, mas foi um Botafogo nesta terça que foi muito mais agressivo no ataque, teve muitos espaços para construir as suas jogadas, não só pelas pontas, mas conseguiu também produzir as jogadas pelo meio. E é curioso, né? Até porque a Portuguesa, né, como eu falei, o Evaristo Pisa repetiu a formação do primeiro jogo, a formação titular, né? E aí a Portuguesa jogou com 3 zagueiros. Só que mesmo assim, o Botafogo conseguiu muitos espaços para construir as suas jogadas, que ficava um espaço muito grande entre a linha de defesa e o meio de campo. Então, era um 5-3-2, né, que a Portuguesa se defendia. Então, o Botafogo conseguiu ter muitos espaços para construir as suas jogadas e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos. Que no caso foi uma jogada em que o Matheus Nascimento, que mais uma vez foi titular como centroavante do Botafogo, ele foi carregando a bola pelo meio, tentou até pedalar, mas se embolou todo com a bola. Então a bola sobrou para o volante Cauê, que da entrada da área acabou finalizando, mandou um chute colocado no canto direito do goleiro Bruno, sem chances de defesa, e desta forma abrindo o placar para o Botafogo. Bom volante Cauê, hein? É um bom volante. E aí marcou um belo gol, abrindo o placar para a equipe do Botafogo, né? Mas depois desse gol, né, o Botafogo até continuou tendo espaços para construir as suas jogadas, só que após a parada técnica, que aconteceu aos 25 minutos, o técnico Evaristo Pisa, ele desfez essa formação de 3 zagueiros. E aí acabou adiantando o Ian Carlos, que começou jogando como zagueiro, e aí ele passou a ser volante. Nisso, o meio de campo da Portuguesa ele ficou mais povoado, digamos assim, né? Então o Botafogo depois ele não conseguiu ter tantos espaços para construir pelo meio, mas até conseguiu construir algumas jogadas pelas pontas. E nessa parte ofensiva, a gente pode destacar na atuação desta terça-feira, por exemplo, o Rafael Liberato, lateral esquerdo, que teve muitos espaços para construir as jogadas pelo lado esquerdo. Dá para destacar também o Yarlin, o ponta direita. O Yarlin é um bom jogador, cara. É um jogador com potencial ainda de crescimento, tá? É porque eu acho muito difícil do Yarlin mesmo ter espaço no elenco principal do Botafogo. Até porque a gente pode falar mais para frente até em relação às
as posições, né, que o John Textor pode buscar no mercado, né, para reforçar o elenco do Botafogo, mas mesmo com a saída do Luiz Henrique, a provável saída do Júnior Santos, que ele pode ir para o Atlético Mineiro, eu acho muito difícil do Yarley ter espaço no elenco principal do Botafogo, né? Acho que o John Textor ele vai buscar esses atacantes de beirada de campo aí no mercado para reforçar a equipe para a sequência da temporada de 2025. O Yarley, que é um desses atacantes com potencial. E até mesmo, né, o Botafogo, né, destacando essa postura diferente, né? Até a gente pôde observar o Matheus Nascimento dando carrinho na saída de bola de defesa da Portuguesa, né? Olha só, isso na primeira etapa, né? O Vitinho, né, que foi o meia titular do Botafogo mais uma vez, né? Ele até tentou um chute de fora da área, ele teve uma oportunidades de finalização, né, dentro da área, ele até recebeu dentro da área de defesa da Portuguesa, e aí tentou um chute cruzado, o goleiro Bruno até fez a defesa nesse lance, só que eu achei a partida do Carlos Alberto abaixo comparado com o que foi o Vitinho. Tá assim, o Vitinho ele tentou muitos chutes de fora da área, mas o Carlos Alberto, para mim, ele entrou bem abaixo mais uma vez na partida de hoje, né? E aí, enquanto que a Portuguesa pouquíssimo atacou na segunda etapa. A equipe teve uma produção muito baixa no primeiro tempo. Até quando a Portuguesa conseguiu se acertar na marcação do meio de campo, não causou perigo na defesa do Botafogo. Até a Portuguesa tentou ter um controle maior da posse de bola depois da parada técnica, depois dos 25 minutos, mas pouquíssimo produziu. A Portuguesa só teve mesmo 2 chutes na primeira etapa. Nenhum na direção do gol defendido pelo Raul. Raul, no primeiro tempo, teve pouquíssimo trabalho. Ele só defendeu mais, por exemplo, tentativa de cruzamento, que ele até teve que socar a bola para afastar o perigo, e foi isso que fez o goleiro do Botafogo na primeira etapa. O Botafogo teve 6 finalizações no primeiro tempo. Foram 3 na direção do gol, 2 para fora e uma que foi bloqueada pela defesa da Portuguesa. Bem, se por um lado o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, na segunda etapa foi um cenário oposto. No intervalo, o técnico Evaristo Pisa acabou promovendo alterações. Saiu o atacante Hélio e entrou o atacante Lohan, um atacante bem alto. Saiu também o zagueiro Irã e entrou o volante William. E saiu o meia Anderson Rosa, né, que fez uma partida apagada. E entrou o atacante João Paulo, que é um cara mais de beirada de campo, né? E assim, o Evaristo Pisa fez essas 3 modificações e destacando o Lohan, que inclusive fez o gol da vitória da Portuguesa na primeira rodada diante do Bangu, e é um atacante muito alto. E aí a Portuguesa tentou muitos cruzamentos para a área, muitos cruzamentos. Foram muitos cruzamentos, muitos chuveirinhos, mais chuveirinhos até do que a fábrica da Corona, da Lorenzetti, enfim, mas foram muitos cruzamentos mesmo. Então assim, a Portuguesa foi muito mais perigosa no ataque do que o Botafogo. E o Lohan, ele estava ganhando praticamente todas pelo alto. Cruzamento para o Lohan, ele conseguia ganhar na cabeçada. Ele chegou a marcar um gol, inclusive. Um gol que saiu aos 9 minutos, né? Só que o gol foi anulado. O Lohan estava à frente da linha de defesa do Botafogo, então por isso que o gol acabou sendo anulado, né? Num desses cruzamentos que veio pela direita. A Portuguesa atacou muito pelo lado direito na segunda etapa, e um desses cruzamentos o Lohan fez o gol de cabeça, mas o gol foi anulado. E aí a Portuguesa continuou nessa jogada, porque viu que muitos cruzamentos para a área. O Lohan estava ganhando, então vamos continuar assim. E foi desse jeito, muitos cruzamentos, muitos chuveirinhos, e a Portuguesa ganhando lá de cabeça. O Lohan ganhando de cabeça, outros jogadores também ganhando de cabeça. Mas faltou aquela pontaria, né? Naquilo o Lohan acertou, o gol foi anulado. Mas tirando isso,
faltou acertar a pontaria a equipe da Portuguesa. E aí o futebol tem dessas, né? Se você acaba produzindo muito, criando muito, mas você não faz o gol, você acaba levando o gol. O Botafogo ele foi pouquíssimo produtivo na segunda etapa, chegou pouco ao ataque no segundo tempo. Mas em uma dessas poucas chegadas ao ataque, o Botafogo fez o gol que sacramentou a vitória, o segundo gol na partida. O passe que veio do meio de campo, a bola chegou até o atacante Kaique, que entrou na segunda etapa. O Kaique recebeu em posição legal, correu com a bola e chutou na saída do goleiro Bruno. Fez o gol, a princípio o gol foi anulado, até ele correu, pulou a placa de publicidade, passou pela pista de atletismo, foi lá comemorar próximo da torcida, mas o gol a princípio foi anulado. Só que após a revisão do VAR, o gol foi confirmado e aí o Kaique fez o gol que sacramentou a vitória alvinegra diante da equipe da Portuguesa. O Botafogo até chegou a marcar um outro gol aos 40 minutos, que foi com o Matheus Nascimento, que aí foi um passe para o Kaique correu com a bola, aí deu passe para o Matheus Nascimento, que colocou para o fundo da rede, mas aí o gol foi anulado, porque na origem da jogada, o passe para o Kaique estava bem impedido, inclusive, então aí o gol foi anulado. Um lance tranquilo para o Bandeirinha marcar um impedimento, só que o Botafogo levou um sufoco muito grande. A segunda etapa, muito nesses cruzamentos para a área. E aí já fica uma pista, né, digamos assim, para os próximos adversários do Botafogo. Ó, lança para a área que vai ganhar no alto. Então, assim, é uma situação de jogo que o técnico Carlos Leiria terá que corrigir até sábado, quando o Botafogo vai voltar a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa lá em Saquarema, né? Lá no estádio do Sampaio Corrêa, o Lourivaldão, né? Que é o estádio do Sampaio Corrêa, que fica no pé da Serra do Mato Grosso, é a serra que divide Maricá com Saquarema, né? Um estádio que foi reformado, ampliado, e aí o Botafogo, inclusive, será o primeiro grande clube do Rio a jogar no estádio do Sampaio Corrêa. Vai ser um momento histórico, né? Inclusive para o clube, né? Para aquela região de Saquarema, que vai ter um clube grande do futebol carioca, do futebol brasileiro, jogando por lá. E até sábado, né? O técnico Carlos Leiria terá que corrigir essa situação de cruzamentos na área. Porque agora que vai ter de equipe que vai enfrentar esse time alternativo do Botafogo, vai mandar chuveirinho na área, acho que vai acabar sendo um negócio assim muito grande, né? Enfim, então, até para falar, na segunda etapa, né, a Portuguesa, ela deu 12 finalizações na direção do gol, quer dizer, 12 finalizações no segundo tempo. Foram 6 cabeçadas. Olha só, das 12 finalizações, metade foram de cabeça. Destacando essa situação que eu falei da Portuguesa tentar muitos cruzamentos, muitos chuveirinhos, estava conseguindo ganhar nessas bolas pelo alto. Então, das 12 finalizações da Portuguesa no segundo tempo, 2 foram na direção do gol, defendido pelo Raul. 8 foram para fora. Dessas 8 que foram para fora, 4 que foram encabeçadas. E 2 finalizações que foram bloqueadas pela defesa do Botafogo. Já o Botafogo teve, no segundo tempo, 3 finalizações. 2 que foram na direção do gol, defendido pelo goleiro Bruno. Uma que foi para o gol, né, obviamente. E outra que foi bloqueada pela defesa da Portuguesa. Bem, então, tá aí um pouco do que aconteceu no jogo. 2-0 para o Botafogo, que conquistou a primeira vitória neste campeonato carioca. E aí, pelas próximas rodadas, né, o Botafogo ele vai continuar jogando com uma equipe alternativa, né? Eu tô olhando aqui pro lado, né, até para ver a tabela certinho. O Botafogo vai jogar sábado, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, contra o Sampaio Corrêa no Lourivaldão, em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E até vendo aqui também o restante da tabela, né?
A tendência é do Botafogo jogar com o time principal só na 6ª rodada, no clássico contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro. Será o último jogo antes da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Flamengo. Então, no caso, até a 5ª rodada, né? Então, por mais 3 rodadas, o Botafogo ele vai jogar com esse time alternativo, né? Uma mescla de jovens jogadores com alguns poucos que são do elenco principal. E desses que são do elenco principal, né, digamos assim, o Carlos Alberto teve uma atuação abaixo, o Patrick de Paula também eu achei que teve uma atuação abaixo. E o Matheus Nascimento, cara, assim, ele fez até um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou apagado, assim como a atuação do Botafogo no segundo tempo foi bem abaixo também, né? Mas eu acho que assim, o Botafogo vai ter que procurar ali um reforço na posição de centroavante, né, por conta da saída do Tiquinho Soares. Eu, sinceramente, não tenho assim, muita confiança assim, no Matheus Nascimento ser um reserva para o Igor Jesus. Então, acho que o Botafogo vai ter que reforçar também nessa posição de centroavante, né? O Carlos Alberto, como falei, fez uma partida bem abaixo também, né? E nessa posição de ponta, né, que eu até destaquei antes o Yarlen, né, que tem um potencial de crescimento, confirmada a saída do Júnior Santos, que pode ir para o Atlético Mineiro, e se não acontecer nenhuma reviravolta, né, do Luiz Henrique voltar, mas a princípio ele vai mesmo para a Europa, hoje os pontas titulares no Botafogo mesmo são o Jefinho e o Matheus Martins. O que não tá ruim, mas caiu o nível comparado com o que foi o ano de 2024, as peças que tinham à disposição para as pontas no ataque, né? Lembrando, se for confirmada a saída do Júnior Santos, tá? Então, até agora, até o momento que estou gravando o vídeo, no final da noite desta terça-feira, 14 de janeiro de 2025, ainda não tem nada confirmado de fato sobre uma saída do Júnior Santos para o Atlético Mineiro. Mas o John Textor, eu acredito, né, que vai reforçar nessas posições de pontas para o ataque, né? Então, é isso. E para falar também da Portuguesa, né? A Portuguesa que estreou com vitória no Campeonato Carioca, derrotou o Bangu, mas nesta terça perdeu para o Botafogo. A Portuguesa, que vai jogar, né, a Copa do Brasil, né, vai ser uma competição nacional que a Portuguesa terá no calendário. A Portuguesa que vai voltar a campo neste domingo, 5 horas da tarde, no horário de Brasília, vai enfrentar o Madureira no Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa, lá na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, terceira rodada do Campeonato Carioca, o portentoso estadual, né, em que os times grandes vão começar o campeonato jogando com equipes alternativas, e são jogos que não atraem, né, que não vão atrair o público. Tanto é que o público na noite desta terça-feira lá no Newton Santos foi de 3.708 torcedores presentes por lá, e a renda de pouco mais de 65 mil reais, cara, assim, um jogo com equipe alternativa do Botafogo que ainda começou perdendo o campeonato, perdão, e numa terça-feira, 7h30 da noite, né? Aí, como é que atrai um grande público, né? Complicado. E vamos lá, né? Na primeira rodada mesmo, o Vasco não atraiu um grande público em São Januário, foram 9.000 pessoas. Nem o Flamengo, tá? Nem o Flamengo no Nordeste encheu o estádio Batistão lá em Aracaju. Não lotou o estádio, não lotou.
Então, né, assim, são jogos pouquíssimos atrativos, né? Essa que é a verdade, né? Os pouco mais de 3.700 guerreiros que foram lá no estádio Newton Santos nesta terça-feira hoje merecem os parabéns, né? Ao menos os torcedores do Botafogo saíram com a vitória, né? Mas assim, a atuação no segundo tempo foi complicada, né? Enfim, então, agora sim, terminando o vídeo, até que deu muito tempo, hein? 25 minutos para falar de um jogo do portentoso Campeonato Carioca. Pois é. Bem, então fica por aqui mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo e em breve voltarei com mais um vídeo por aqui. Beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.